Olá, minha gente, estamos novamente de volta. Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante e que afeta, particularmente todas as pessoas dentro dessas grandes metrópoles. É o peso da solidão. Até foi motivo, de noticiários recentes de que na Inglaterra criaram uma secretaria da solidão, ou seja, a solidão tem se tornado epidêmica, tem afetado a disposição de milhares e milhares de pessoas. E hoje nós vamos discutir um pouco o aspecto filosófico da solidão. Por quê? Porque a partir da chamada filosofia existencialista, a ideia de solidão foi redimensionada. Por quê? Porque no passado pensava-se a solidão quase que como uma doença, como se fosse uma maldição. E a partir do existencialismo, uma filosofia, tipicamente do século XX, nós percebemos que a solidão é algo inerente ao ser. A solidão é algo natural da existência humana. Podemos até afirmar que a condição humana está sempre presa a momentos de solidão, a momentos que não podem ser superados no sentido de anular totalmente esse fenômeno existencial. Na verdade, o sentimento de solidão é uma forma, uma maneira de nós percebermos o quanto nós somos sós. Eu sempre digo aos meus alunos que nós nascemos sós e permanecemos durante todo o nosso trajeto existencial de uma certa maneira sós, presos à nossa individualidade. Só que o indivíduo que não reflete sobre a solidão é esse sujeito que normalmente vai se diluir, vai muitas vezes morrer preso à dor, ao sofrimento que a solidão pode trazer em alguns certos momentos. Por quê? Porque a solidão, nesse sentido, está ligada a momentos específicos. Ela sempre está presente. Como condição existencial, não há nenhum momento em que a solidão esteja totalmente ausente. Porém, enquanto você está vinculado a alguém, quando você está amando, quando você está tendo uma relação sexual, quando você está vinculado pelos laços de amizade, é normal o indivíduo suspender por um certo tempo o sentimento básico de solidão. É como se a solidão, desaparecesse, mas aquilo é apenas uma ilusão, porque a solidão está ali presente. Por quê? Porque nós somos seres estruturalmente solitários. Nós nascemos, presos à solidão. Eu sempre digo que dentro desse trajeto que nós chamamos de vida, de existência, nós temos momentos de companheirismo, nós temos encontros com outros seres, com pessoas que vão minimizar esse sentimento de solidão. Mas é importante termos em mente que no final você sempre está sozinho. E o que eu quero que você entenda com esse tema é que isso não é o pior. A solidão não é uma maldição. A solidão não é um castigo. A solidão é apenas uma condição existencial. Por isso, para que você se torne mais equilibrado, para que você tenha condição de viver de forma positiva a existência, você vai ter que aceitar a sua cota de solidão. Você precisa estar bem consigo mesmo. Você precisa se sentir pleno, completo, mesmo só. Um sujeito que não consegue ficar minimamente só,
consigo mesmo, é um sujeito neurótico. E quantas pessoas neuróticas, né, vivem buscando formas mágicas para sair da solidão. Basta dizer que em grandes cidades, como por exemplo São Paulo, os barzinhos, as casas de entretenimento ficam cheias. Por quê? Porque normalmente essas pessoas estão tentando fugir da solidão, estão tentando diminuir o sentimento de vazio que as destrói quando estão sós. E o que eu quero é que você tenha em mente é que você vai ter que se acostumar a uma solidão positiva. Aquele que quer crescer, aquele que quer se emancipar, se tornar um sujeito autêntico, terá que formar parte do seu eu nesses momentos particulares de solidão. Você precisa se acostumar a ficar só consigo mesmo na leitura, por exemplo, de um livro significativo, de um livro importante. Você pode ficar só refletindo sobre a vida e a sua história pessoal. Você pode ficar só assistindo um documentário, um filme. Ou seja, você precisa gostar também da solidão. Você precisa entender que estar só significa também um aspecto da existência, e não um aspecto negativo, um aspecto também positivo. Agora, é lógico que ninguém precisa ficar isolado. É muito bom estar diante de outros, é muito bom se relacionar com o mundo. Eu sempre penso que as sociedades modernas, as sociedades de consumo, sociedades particularmente capitalistas, elas promovem a solidão porque a relação não é uma relação empática entre os seres humanos. Os seres humanos só se resumem, né, em mercadorias. Os seres humanos só estão juntos por interesses, muitas vezes, mercadológicos. E o que eu quero que você tenha em mente é que isso também tem que mudar na sua cabeça. Você precisa usufruir profundamente das amizades que você tem. Você precisa cultivar relações positivas, salutares. Você precisa valorizar as pessoas que estão juntos com você nesse trajeto. Mas, ao mesmo tempo, não exigir demais dessas pessoas. Há pessoas tão carentes que não conseguem ficar minimamente sós. Há pessoas que precisam sempre estar dentro de uma multidão, sempre em ambientes barulhentos, como se precisasse se diluir, como se precisasse se perder para se achar. E o que eu quero que você tenha em mente a partir desse programa é que você não precisa disso. Você vai ter que entender que estar só é um momento também de crescimento. Você precisa aceitar a sua subjetividade como o lugar mais certo do seu eu. Você não precisa viver só a partir do outro, só a partir da multidão, só a partir do externo. Você vai ter que aprender também a conviver com a sua interioridade. Você vai descobrir que momentos produtivos de solidão significam muita coisa para aquele que quer crescer, para aquele que quer ressignificar a sua vida de forma positiva. Por isso, ao falar do peso da solidão, a primeira coisa que eu quero que você tire da sua cabeça é o peso da solidão como uma doença. Solidão não é doença. Solidão é apenas uma condição existencial que precisa ser vivida profundamente por você. Você vai ter que viver a sua solidão particular. Você vai ter que viver momentos em que só você deve significar alguma coisa no mundo. Vejam, né, que pensar na solidão nesse aspecto existencialista, positivo,
é entender que a solidão é um momento que faz com que você entenda também os limites da sua individualidade. A partir da solidão, você pode se autoanalisar mais profundamente. São momentos específicos em que você cresce, não se desespera. O que eu percebo no meu consultório é o oposto disso. Pessoas que dizem que, se ficarem minimamente solitárias, se desesperam, querem a morte. Quantas vezes o suicídio, está vinculado à solidão? E o que eu quero que você tenha em mente é que você não tem motivo para se desesperar. Você precisa entender que estar solitário significa você pensar na sua individualidade de uma forma mais profunda. E aí, uma dica, Quando estiver sozinho, entenda que você é o seu melhor companheiro. Você é aquele que pode dar um sentido único para a sua própria existência. Não fique sempre desesperado, buscando, a presença do outro como um remédio, como alguma coisa que gera sentido na sua existência. Mesmo quando você está distante das pessoas que você ama, mesmo quando você está só, você pode ser alguém significativo. Você pode ser alguém que tem valor pessoal. Por isso, não vincule solidão a um estado mórbido, doentio, negativo. Agora, estar solitário sempre pode significar um resultado, do fracasso nas suas relações emocionais. Talvez você esteja criando, uma solidão exacerbada, exagerada, porque você não sabe se relacionar empaticamente com o outro. Só quer usá-los, só quer manipulá-los, só quer controlá-los. Esse tipo de gente vai ter no final da sua vida, sempre a experiência de uma solidão negativa, de uma solidão que é o resultado da falta de condição de relações verdadeiras e profundas com o outro. Por isso, pense bem, a solidão não é a pior coisa. Quando estiver só consigo mesmo, pense em crescer, pense em se aperfeiçoar, se conhecer mais. Por isso, pense sempre na solidão como uma chance para o seu desenvolvimento individual. Muito bem, estamos chegando ao fim. Eu vou pedir, que você entre no meu canal, inscreva-se. Isso vai me ajudar a continuar esse projeto filosófico. Curta, também compartilhe os nossos vídeos, porque isso tudo é feito para que as mensagens filosóficas desses vídeos alcancem mais pessoas. E você é o meu parceiro. Muito obrigado e até a próxima vez.